formação, sexta-feira. Toda sexta-feira nós reunimos para a formação e hoje vamos continuar o Apocalipse. Tá? E nós paramos na mensagem a Esmirna. Então todos peguem lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 11, o finalzinho que nós falávamos sexta-feira passada. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Nós falávamos assim: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Nós falávamos que a primeira morte é a morte deste mundo, que vem pelo batismo, tá? O batismo que nos regenera a essa primeira morte. Então nós vivemos de novo com Cristo para esperar a segunda morte, que será a segunda morte deste mundo para a vida eterna ou para a morte eterna. Vai depender da situação de cada um, da luta contra o pecado. O jeito que nós morrermos é o jeito que nós iremos, ou para a morte eterna ou para a vida eterna. Para continuar aqui, nós vamos entrar numa parte agora com bastante números, bastante símbolos. Vai falar do 666, vai falar da besta, da prostituta que sobe na montanha. E antes de começar isso, eu queria deixar claro aqui que quando se diz, hoje muitas pessoas saem na internet, as pessoas falam, gostam de colocar a igreja como sendo uma marca da besta, o Papa sendo 666, mas essa história, gente, já não cola mais. Já não cola mais essa história, 666. Dizer que se você fazer a gematria que eles fazem lá, em latim, você vai achar o Papa sendo 666. Mas o que temos que entender é que quando foi escrito o Apocalipse, ele foi escrito em grego. Ele foi escrito em grego para os judeus e os cristãos que estavam sendo formados na época. E os judeus só entendiam o grego e o hebraico. E como foi escrito em grego, essa maneira que foi escrita aqui, de símbolos, números, eles entendiam muito bem. Então, se o Apocalipse tivesse escrito, igual muitos dizem hoje, que é em latim, os judeus não entenderiam. Agora, por que foi escrito dessa maneira? Em símbolos, esse sentido literário, apocalíptico? Porque se fosse escrito na maneira normal assim, quando a mensagem fosse enviada pelo correio do império, que passa pelas sete comunidades, quando passasse ali, se alguém visse que ali estava escrito, eles iam notar diretamente que estava falando do império. Então aqueles judeus seriam perseguidos e mortos. Então, quando São João tem essa visão, essa mensagem toda aí, é mostrada para ele dessa forma apocalíptica e escrito em grego, em todos esses símbolos e números que somente os judeus entenderiam. Então, por isso esse motivo dos símbolos. Agora, quem é capaz de entender esses símbolos? Somente a igreja que começou a pegar todos esses livros e juntar, e formar a Bíblia. Agora, o povo vem agora depois e começa a dizer: não, lá, 666 está escrito ali. Então, se você pegar o Papa no tempo de hoje, se você fazer lá o emblema que ele usava, a tiara que ele usava lá, está escrito Vicarius Filii Dei, que significa vigário do Filho de Deus. Se você fazer gematria, mas só que estão fazendo gematria é a transformação de letras em números, X, 10, V, 5 e assim sucessivamente. Aí eles pegavam a tiara não sei que tiara, porque ele não tem no Papa que usou tiara de Vicarius Filii Dei. Então eles vão lá e fazem uma gematria. Se você somar lá, você vai encontrar 666. Então o Papa é a besta, o Papa é o anticristo. Mas só que não é assim. Porque se a gente for fazer, igual eu estou falando, o latim, eles estão fazendo isso em latim. Vicarius Filii Dei, é latim isso. Igual eles pegam lá também Ludovicos, que é os reis da França lá. Foram 5 reis da França que chamavam Ludovicos. Então todos eram a besta? Não faz sentido isso. Então essa história do 666, falar que a igreja é o 666, que a besta está localizada no Vaticano, isso já não cai mais, gente. Isso não faz sentido nenhum. Então,
o Apocalipse, o 666, foi escrito para os judeus. Então, essa forma de escrever, somente os judeus na época entenderiam. Foi só por proteção. É, só por proteção. E se não colocasse dessa maneira para eles, eles não conseguiriam entender, porque eles estavam sofrendo demais. Então, quando eles vêm e falam aqui do cavalo, falam do cavalo esverdeado, eles estavam entendendo tudinho que estava sendo dito, porque estava sendo dito para eles. Agora, aí vem a mensagem que a igreja tira do que serve para nós. Porque tudo que está no Apocalipse foi o que Jesus viveu. E o que Jesus viveu é o que a igreja vai viver. E está vivendo. Mas a igreja não a constituição em si, mas a igreja, nós fazemos parte do corpo dela, nós somos os membros. Então, aquilo que Jesus sofreu, prega a palavra, é perseguido. É o que a igreja vai sofrer. Está sofrendo há muito tempo já. Agora, a morte da cruz, o sofrimento nosso vai ser como morte de cruz, vai ser terrível, ainda mais agora nesse final dos tempos. Nesses tempos nós estamos caminhando. Tá? Então, o que Jesus passou, nós passaremos, porque o Apocalipse é aquela história do já e o ainda não. Já aconteceu com Jesus, o Apocalipse, mas ainda não aconteceu plenamente, porque ele ainda não veio na sua glória, que será na parousia. A parousia, que significa para os reis, né, a vinda de um rei. Então, a parousia, que será nos últimos tempos, na escatologia que nós falávamos, né, que é no final dos tempos que vai acontecer isso. Então, nós temos que entender isso aqui. Foi escrito para os judeus, então somente a igreja é capaz de interpretá-la corretamente. Não adianta nós começar aí, olha lá, ela está falando das 7 colinas. Tem uma parte que não vai ler 7 colinas, ela realmente vai se localizar no Vaticano. Mas não é da maneira que nossos irmãos protestantes interpretam. Fala, então é lá que é a igreja do anticristo. Não tem nada a ver, gente. Então nós temos que parar com isso, nós temos que estar cientes de entender o Apocalipse, que quando vier esse tipo de pessoa, com essa maldade, com essa desonestidade intelectual, né, porque isso está sendo desonesto na verdade, né, não está lidando com a verdadeira palavra mesmo. Aí você já volta ciente, não, mas o 666 lá não é isso, esse foi a gematria que eles fizeram errado. A gematria funciona no grego, não no latim e não no português, igual estão fazendo hoje. Não faz sentido, porque se a gente for pegar também no português igual hoje, né, pega lá da protestante, da igreja pentecostal, se não me engano, se é da pentecostal, né, como que é o nome dela? White Rose, lá, não lembro o nome da mulher. Se você fazer gematria, em questão daquelas letras que não é latim, que não é grego, nada, né, eles vão conseguir lá achar 666, se for também. Então não faz sentido. Então essa história do 666 na igreja não tem nada a ver. Outra coisa, hoje se fala muito do obelisco, aquela torre que tem no centro da praça de São Pedro. Eles falam, olha, você vê aquilo lá, era a adoração que os egípcios usavam, eles tinham uma daquela lá igualzinho. Aí eles vai, pegam aquela imagem, por isso que tem que tomar cuidado com a internet, porque na internet você vai achar muita bobagem. Por isso vamos caminhar o que a igreja está explicando. Aí eles vai lá, olha, você vê isso aqui, põe uma foto assim do Vaticano assim, e depois compara com uma foto antiga, lá dos egípcios lá. Aí você fala, igualzinho, né? Aí igualzinho lá, você vê, então lá estava de Cristo, lá são as 7 colinas. Gente, 7 colinas, 7 é número perfeito, não tem nada a ver, não confunda as coisas, né? Mas só que aconteceu isso aí porque temos que entender a história da igreja, que aquele obelisco que foi parar lá, é porque os egípcios, eles usavam aquilo lá para colocar no centro do círculo. Naquela época já existia círculo. Então eles colocavam aquele obelisco no centro para estender o círculo, aqueles grandes círculos que existiam na época. Não como nós conhecemos hoje, mas era círculo. Então o que aconteceu na época ali foi que eles pegaram aqueles obeliscos que eles fabricavam lá e colocaram ali na cidade de Roma ali. E acabou pegando aquilo lá. A igreja permitiu que aquilo lá ficasse como uma lembrança lá, mas não tem nada a ver com o ritual egípcio. Tá? Isso aí aconteceu na história, então ficou lá. Então o obelisco não tem nada a ver com adoração aos deuses e nada mais disso. Tá bom? Então só para ficar claro aí. Outra coisa. O Apocalipse quer mostrar para a gente uma denúncia, né, contra a ganância do povo hoje. Né? Então nós temos que tirar todo esse sentido religioso. Então, aqui na frente vai mostrar as partes que vão acontecer no fim. Vamos ajudar a interpretar, que a igreja depois, essas partes que falam no Apocalipse, a igreja coloca no catecismo, que nos últimos tempos haverá um desencadeamento último do mal. E nós já estamos vivendo, segundo algumas pessoas mais fortes em oração, uns padres mais, vamos dizer assim, escatológicos, eles acham que já estamos no penúltimo tempo para não falar o último, no penúltimo desencadeamento, né?
Né? Então, no catecismo está dizendo, então nós não podemos fugir. Aqui vai estar dizendo tudo isso. O que eu quero dizer com a ganância? O Apocalipse vai denunciar aqui tudo o que está acontecendo aqui. As mensagens a Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Porque o povo era de Deus e o povo está se perdendo por causa da perseguição dos reis. Mas ó, você fala de Deus, você vai ser morto. Então eles estavam todos assustados, estavam desanimando da vida. Por isso São João escreve dessa maneira, por isso Jesus aparece em visão para São João para salvar esse povo. Em todas essas formas do Apocalipse, todos esses sinais e símbolos. Tá? E essa ganância, o que é essa ganância? A ganância é o quê? Ela só pode gerar uma violência. A violência gera a fome e a fome gera a morte. Então o Apocalipse ele mostra isso. Que o povo está ganancioso e com a ganância está tornando o povo a virar violento. Como assim? Quando a pessoa é gananciosa, a pessoa quer tantas coisas para ela mesma que ela faz de tudo para conseguir. Não importa quem estiver na frente dela, não importa o que for preciso, não importa quem, não importa o que, eles vão conseguir, mesmo que seja pela violência. Tá? Então vem a ganância, aí eles vão tentar pela violência, porque quer conseguir aquilo para ele, aquilo para ela. Então aí eles usam de violência. E essa violência que eles usam, que pode ser através do dinheiro, através das palavras, através das atitudes mesmo, eles vão acabar gerando uma fome. Por que uma fome? Porque eles vão roubar, né? Nós também roubamos, de certa forma. E para lembrar essa parte de roubar, aconteceu, não vou falar o nome, fulano chegou perto de mim, para vocês entenderem que a pessoa, ela sabe que está fazendo errado, quer fazer errado. Ela disse assim, Edson, chega aí. Ela disse, pois não, eu sei que eu roubo, eu roubo porque eu quero, e eu sei muito bem o que eu estou fazendo, eu roubo porque eu quero, mas depois que eu vi aquela pessoa roubar, eu estou com a minha consciência limpa. Ele falou até uma filosofia para mim. Eu falei assim, gente, o que eu falo agora? Aí eu não sabia se eu ria da cara dele ou se eu falava uma coisa. Tem hora que a gente tem que segurar para a gente não ser moralista. Porque as pessoas vão falar, mas você toda hora vem e só condena a gente. E eu calmei, fiquei quieto. Tá. Então você acha que está roubando? Não, agora eu estou com a minha consciência limpa. Porque depois que eu vi que estava fazendo, eu estou com a minha consciência, eu roubo e roubo com gosto. Não faz sentido isso. E é exatamente isso que diz o Apocalipse. Se você sabe do pecado, se você sabe como evitar, se você continua nele e não confessa e fica nisso mesmo porque acha que você deve ver da sua maneira e não da maneira que a igreja quer, a condenação seria certa. É o que o Apocalipse está falando para o povo aqui. Mudem de vida. No mundo daqui das cartas aqui, as comunidades falam, mudem de vida, porque se você ficar nessa daí, eu virei e acabarei com a cidade. Ele diz aqui, porque é para você mudar, porque eu estou contigo. Ele está conosco lá nesse final dos tempos, sempre esteve. Mas só que agora ele está mais forte, então precisamos mais de oração. Então essa pessoa dizia isso, e eu olhava para outra pessoa, sabia o que a pessoa estava fazendo, mas o que a pessoa estava fazendo praticamente estava no direito dela e não era, praticamente, não tem como considerar um roubo que a outra pessoa estava fazendo. E essa pessoa tem coragem de falar que ela estava roubando, e ele ficou com a consciência limpa. Para vocês verem que a pessoa, quando está no pecado, ela fica cega, ela não quer mudança de vida. Por quê? Por que a mudança de vida? Porque a verdade muitas vezes dói, né? A verdade dói porque ela liberta. Porque Jesus, quando fala assim que a verdade vos libertará, não disse que ela seria prazerosa. Assim, quando eu comecei a ouvir as verdades, né, eu ouvi as verdades assim, nossa, me libertei. Olha só, mas que coisa boa, é isso mesmo. Mas quando eu fui ver que eu fazia aquele pecado mortal sempre, eu caí em arrependimento. Eu falei assim, nossa, mas é tão difícil. Eu fiz isso a minha vida inteira e agora eu vou ter que mudar de vida por causa disso. Então você vê o tanto que é difícil. A verdade liberta, mas é difícil de você mudar de vida. Jesus falou isso. Então, quando você ouvir a verdade, seria difícil você suportar. Mas tem que caminhar com a cruz. Mas a verdade é importante, porque com a verdade não há argumento. Quando você ouve a verdade, você pensa assim, que a pessoa está falando demais, se acha tal. Mas, né, a gente fica assim, mas eu não vou mudar de vida não, porque atingiu aquela pessoa.
A pessoa pensa assim em mudar, aí vai dizer, não, mas vou ter que largar dessas coisas minhas, eu não vou largar. Então, a ganância gerando essa violência. Então, a qualquer custo a gente quer conseguir as coisas. Exemplo, o Big Brother. O Big Brother, ele utiliza uma maneira que, para você ganhar muito dinheiro, para você ser vencedor, você tem que utilizar as maneiras mais injustas e pornográficas que tem. Então, outra coisa que a gente falava semana passada, né, de nada de pânico na TV, nada de novelas, aqueles negócios, entra também o Big Brother aí. Católico jamais pode assistir Big Brother. Não tem cabimento uma coisa dessa. E também as músicas de funk. Não tem isso aí. Eu nem comento mais porque não preciso, porque nós já sabemos muito bem, né? Então, o Big Brother, se formos ver na verdade, ele é uma cultura totalmente de morte. É porque o Big Brother veio pra gente aqui mostrando a tecnologia das câmeras, que as câmeras pegam tudo. Mas na verdade, aquela questão de grupo que eles fazem lá, de um tentar destruir o outro para vencer, o outro vai e elimina, assim, na verdade, aquilo lá na verdade acontecia em morte. Isso muitos anos atrás, não sei se era nos anos 40, o Big Brother já existia, não questão de câmera, mas era assim, você disputava com as pessoas, mas você matava. Como não existia câmera assim tão fácil hoje, então ninguém sabia de nada, mas é assim que o Big Brother funcionava. E está todo mundo assistindo achando isso uma beleza. Se nós não conseguimos destruir ali no corpo a corpo, vamos destruir culturalmente a pessoa. Falando mal da pessoa, profanando o corpo da pessoa, você vê cada imagem que aquilo lá pega. Isso a gente pegamos só na transmissão da Globo, imagina na internet, que a gente pode ver. Então, o Big Brother é uma cultura de morte e nós não podemos assistir aquilo lá. Porque eles fazem de tudo para matar as pessoas, para destruir a pessoa. Por exemplo, a gente utiliza isso na vida. Por exemplo, se aquela pessoa está te atrapalhando, você conseguir uma pessoa, um namorado, uma namorada, um emprego, que for, você vou fazer de tudo para conseguir aquele emprego, nem que seja me passar por cima daquela pessoa. É a ganância que o Apocalipse fala. Então, devemos lutar contra a ganância que gera violência, porque você irá usar de violência através da língua, ou até mesmo fisicamente. E nós vemos muitos isso hoje na televisão. Esses dias está passando televisão lá, uma menina de acho que 18 anos, tinha um casal assim que estava segurando a menina, e chegou a mulher, não sei, não tinha rixa nenhuma, só não gostou da cara da outra lá, uma coisa assim. O rapaz segurava a mulher e a outra mulher do rapaz vinha dar martelada na cabeça dela. Isso mostrou muito nitidamente para vocês verem. Não importa quem for, é a ganância do povo, o que importa é eu, a minha vida, não importa o outro. O amor hoje se esfriou, é o que o Apocalipse diz. Então, se nós não firmarmos o pé, né, nós iremos perder também. Então, já que nós não conseguimos lutar fisicamente, porque o mundo hoje, não adianta você querer pedir por paz, não adianta você querer... a gente tem que pedir, mas sabemos que não virá a paz. Por isso nós temos que lutar com o espírito nosso, ser um espírito bom, para a gente enviar o evangelho às outras pessoas, para a gente mostrar a verdade para outras pessoas, porque vai chegar um momento que ela vai se libertar com a verdade. Então o Apocalipse nos ajuda a isso. Firmeza nesses últimos tempos, porque nós iremos ver de tudo ainda. Tem muita coisa acontecendo. Não preocupa assim, está o fim dos tempos, o mundo vai acabar, o sol vai cair, e as estrelas vão cair, os terremotos vão continuar. Isso não vai fazer efeito nenhum, isso não vai fazer diferença. O que importa é a gente correr em Deus, lutando contra o pecado. Tá? E a gente ainda falava do espírito, que a gente tem que enrijecer o músculo do espírito, assim como a gente faz uma academia, que a gente enrijece o músculo para a gente aguentar mais tempo em pé, para a gente aguentar mais tempo correr, exercitar. Assim nós temos que fazer com o nosso espírito, não é? Para fazer isso com o nosso espírito tem que ser oração. A oração do cristão. A oração, claro, é constituída com as atitudes. Então a gente tem que fazer nosso exercício espiritual. E falando de exercício espiritual, o exercício físico, falando da academia, gente, eu acho que depois que nós terminar essas formações, ninguém vai querer olhar para minha cara mais, né? Porque tanta coisa que eu condeno, o pecado. Tá? Não condeno as pessoas, mas eu condeno o pecado. E se eu estou falando isso é porque a verdade vai libertar, e com a verdade não há argumento. Então, quanto à academia, se pode fazer academia? Sim ou não? Pode fazer academia? O católico pode fazer academia? Pode? Todo mundo concorda. Agora, quanto ao modo de vestir, está correto?
Então, o que acontece? A igreja aceita corretamente a academia, porque nós devemos cuidar do nosso corpo, porque nós temos que estar preparados para esses últimos tempos que vai afetar o físico e o espírito. Sim, você precisa estar fisicamente bom também, de saúde. Deus quer isso. Mas só que o problema que está acontecendo é o jeito de vestir. Dos homens não tanto, né? Tá certo que os homens não podem aplicar aquelas coisas nele lá, como chama? Anabolizante, aquelas coisas, porque é um atentado à vida, né? Mas eles querem fazer, bem, é um pecado, né? Porque é um atentado contra a vida. Agora, se o Apocalipse faz toda essa condenação desse jeito, porque o Apocalipse também vai condenar o modo dos outros vestir, porque nós vamos ler aqui, que vai falar aqui que diz assim: mas tem contra ti que permites a Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduzir meus servos e ensinar-lhes a praticar imundícies, que é a fornicação. Essas imundícies é a fornicação. E o que gera a fornicação? O que gera a prostituição? E o que gera toda essa indecência sexual que nós vemos hoje? Na academia, infelizmente, a mulher não poderia usar a chamada calça de leg, não é? Porque justamente marca o corpo inteiro. A igreja, assim, é muito difícil ver um padre falar isso. É muito difícil, porque se o padre falar isso, vai comprometer muita coisa. Não que o padre não pode dizer isso, que o padre Joãozinho, que entrou numa crise agora, ele está falando coisa demais. Ele está falando rasgado. E ele está falando a verdade, porque ele foi reitor de Lábio, se não me engano. Então ele é acostumado com informação. Ele sabe que isso precisa ser dito, né? Então, a calça de leg não deve ser utilizada na academia. Aí você vai dizer, mas como que eu vou de calça jeans na academia? Mas aí tem outros processos. A questão não vem a ser bem a calça de leg, mas sim o tamanho da blusa. Com certeza. Entende? Aí a pessoa vai, eu não vou. Como eu vou fazer academia sem minha calça? Não tem jeito, como eu vou esticar as pernas, não sei o quê. Aumenta a blusa. Não, a blusa está muito bem este tamanho. A blusa tem que ser, porque eu vou chegar lá, os outros vão falar que eu sou prego. É isso que acontece, a mulher tem medo de enfrentar as coisas hoje. E o Apocalipse está falando para nós sermos, para denunciar esse tipo de coisa e resistir a essa perseguição. Porque isso é o que mais está aumentando. Se nós começarmos a deixar isso fluir, isso vai aumentar cada vez mais, porque cada vez está sendo mais indecente. Está quase sendo transparente já, olha, a calça de leg. Mas elas não estão usando mais só na academia, estão usando para usar o dia a dia. O dia a dia, exatamente. Quer usar? Use, mas então use uma blusa longa, que tampe os órgãos genitais. Entende? Aproveitar para usar. Mas o que acontece? O que acontece é que a pessoa quer viver na moda. O problema é que a moda que atrapalha a mulher hoje. Isso aí, hoje é muito difícil a mulher enfrentar a moda. A mulher fala assim, não, eu não vou vestir isso porque eu sou uma pessoa de Deus. É o que eu falava bem no comecinho das formações sobre o pudor e a modéstia. A mulher, principalmente, o homem também tem que ser, o homem tem que saber vestir também. Nós temos que ser modestos, ou seja, a gente tem que mostrar e recuar essas indecências ao mesmo tempo. Você saber vestir decentemente, mostrar para o povo o jeito que você veste, bonito, bonita, mostrar, a pessoa vê, aí você passa na rua, você pensa, nossa, olha que pessoa que se veste bem, é elegante, é assim que tem que descer. E a hora de se esconder, esconde, fala, não, isso não posso mostrar porque isso é pudor. Isso eu tenho que esconder porque isso é para meu Deus, tá? Então, na academia, nada de calça de leg. Hoje está sendo até florido já, né? As calças de leg hoje. Então, a gente passa assim, a gente vê, porque incrível, porque destaca de longe, né? Mas a gente tem, o homem principalmente, tem que se esforçar a não olhar. Porque enquanto a gente não tiver o olhar de Cristo para uma mulher, a mulher também tem que ter o olhar de Cristo para o homem. Tá? Porque às vezes aparece um musculoso lá, a mulher também fica, né, com os olhos estagalados assim. Mas então, o homem tem que. A gente vamos ter esse tipo de formação como fala? Afetividade e sexualidade. Nós vamos ter, aí se a gente tiver, eu vou falar mais detalhado sobre isso. Tá? Porque o jeito que o homem deve olhar a mulher, se a gente não tiver olhar com Cristo, se a gente não olhar para a mulher e imaginar a beleza dela, mas que foi Deus que fez, então se você imaginar Deus que fez aquilo lá, você colocar Deus na sua cabeça, você vai entender que você deve olhar diferente para aquela mulher.
ou para aquele homem, mas você tem que imaginar que aquela beleza toda é Deus que fez. Tá? Então, só esse detalhe só. Então, vamos continuar os símbolos e os números do Apocalipse aí. Tá? Antes de começar o Apocalipse de novo, esse jeito apocalíptico aqui de se falar nesse ano 80, 90, mais ou menos, aqui no primeiro século da igreja, isso já falava em Ezequiel no Antigo Testamento. Pega na Ezequiel, rapidinho, só para vocês verem. Ezequiel 1, primeiro Ezequiel. Vocês vão ver que lá se falava o jeito apocalíptico. É o gênero. Chegaram lá? Depois, antes de Daniel, depois de Baruch. Ezequiel. Às vezes, quando eu estou lendo aqui, a minha Bíblia da Ave Maria. Às vezes, quando eu estou lendo um texto aqui, algumas palavras em certas Bíblias vai mudar o sentido. Tá? Aí não estranha não, porque é o mesmo contexto. Tá? Então, chegaram lá em Ezequiel. Aí vocês pegam ali no capítulo 1, versículo 4 ali, ó, só para vocês verem. Ali já vai falar assim, ó, tive então uma visão, soprava do lado norte um vento impetuoso. Seria tudo que foi apocalíptico de dizer para o povo. Uma espessa nuvem, como feixe de fogo resplandecente, e no centro saiu do meio do fogo algo que possuía um brilho vermelho. Distinguia-se no centro uma imagem de 4 seres, né, que simboliza os 4 animais, né, que a gente falava. Aí depois diz aqui, cada um tinha 4 faces, 4 asas, que simboliza os anjos querubins. Aí depois, mais embaixo, assim, diz assim, de seus 4 lados, mãos humanas, existiam as mãos humanas, que é a força de Deus em agir. Então aqui já diz assim, e mais embaixo aqui que nós lemos no Apocalipse lá, semana passada, que os seus ossos tinham todos eles uma figura humana, né, que era do homem, que é de Jesus. Depois fala que é a face de um leão, de um touro, de uma águia, que simboliza os 4 evangelistas. Aqui já dizia tudo isso, aqui, entendeu? Então o Apocalipse é uma forma de dizer antigamente. Tá? Então não é uma coisa diferente que aconteceu na época, não. Mas era um jeito de dizer para os judeus. Bom, vamos lá, vamos pegar lá o capítulo 2. Vou terminar esse negócio aí. Versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Amém? Aí diz assim, ao anjo da igreja de Pérgamo, que significa, esse anjo é Cristo, tá? Quem quiser anotar aí, esse anjo que está dizendo é Cristo. Escreve, né, Cristo. Eis o que diz aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes, afiada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Sei de onde habitais, aí se acha o trono de Satanás. Então Jesus dizendo que sabe o que o povo faz, ele está falando que ali está tendo uma perversidade ali, e sabe tudo que eles fazem, ali está sendo o trono de Satanás. Então ali está acontecendo de tudo de ruim. Tá? Mas tu te apegaste firmemente ao meu nome e não renegaste da minha fé. Mesmo aqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morta entre vós, onde Satanás habita, ou seja, esse mar de Antipas. Todavia tem alguma coisa contra ti, é que tens aqui sequazes da doutrina de Balaão, ou seja, adoração aos deuses, a qual ensinou Balaque a fazer tropeçar, que Balaão fez Balaque tropeçar, ele era um homem de Deus, esse Balaque fez ele cair na perdição, mas ele ficou firme na dele. A fazer tropeçar os filhos de Israel para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundícies, que eu falava das imundícies, que é a fornicação. Tens também sequazes da doutrina dos nicolaítas, que são os gnósticos. Os gnósticos são aqueles que acreditam que Deus, existe 2 deuses. Que Deus, ele é um Deus, existe o Deus maior e o Deus menor, que chamam de Dimiurgo. Esse Deus Dimiurgo é tudo aquilo que criou tudo aquilo que é mal na Terra. Então eles acreditam assim. Os gnósticos acreditam que eles sabem a verdade. Tá? Então, por exemplo, eles têm a chamada gnose, que significa o conhecimento. Então, eles diziam na época lá, não acreditam nos bispos da igreja não, que assim que Jesus estava pregando, estava surgindo o gnosticismo junto com os outros povos lá.
E eles falavam assim: ó, não acredito nesses bispos não, porque eles estão seguindo essa tradição. Você vê que daí já havia uma contra-tradição aí. Quem segue esse negócio de tradição dos apóstolos aí, mas nós sabemos a verdade, porque nos evangelhos você vai ler, e lá vai estar dizendo assim, que Jesus, ele dizia o significado das parábolas aos apóstolos, as escondidas. E isso que está escondido, nós sabemos. Por quê? Os gnósticos significa gnose, significa conhecimento. Então, nós temos o conhecimento, nós sabemos a verdade, então nós vamos mostrar a verdade para vocês. Então, aí eles falavam que tudo que Deus criou de mal, esse é o Deus mau, e tudo que foi de bom, esse é o Deus que nós conhecemos. Os gnósticos acreditavam nisso. Então, aqui, quando fala da doutrina dos nicolaítas, são os gnósticos, então nós podemos aceitar isso hoje. O gnosticismo hoje atingiu o quê? Que é a teologia da libertação e os marxistas, né? Os gnósticos, eles apoiam tudo do gnosticismo. O quê? Que o reino de Deus vai vir aqui na Terra, sendo que esse mundo vai passar e virar outro mundo assim, esse tempo vai passar. A Terra será renovada de uma maneira que nós não sabemos, tá? Quando chegar o juízo final, Deus vai renovar a Terra, não sabemos de que forma que se nós iremos viver nessa Terra de novo, de alguma forma renovada, assim como nossos corpos. Nós viveremos, igual eu dizia, que nossa pele seria uma pele de neném, a pele de criança, não teria defeito nenhum, né? E nós viveremos com Deus face a face. E assim que seria no final. Tá, vamos continuar aí. Outra época a gente fala mais sobre os gnósticos. Arrepende-te, pois, senão virei em breve a ti e combaterei contra eles com a espada de minha boca, ou seja, a palavra de Deus. Você vê que é outro significado. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o Espírito Santo. Ao vencedor darei um maná escondido e entregarei uma pedra branca, no qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, senão aquele que receber. Eu disse semana passada que cada cidade foi enviada a carta, tem o seu significado, porque cada um tinha, outros produziam pedras igual essa daqui, outros produziam vestes, outros produziam ouro. Então, Jesus quando fala o que aquela cidade tem de melhor. Então, aqui fala assim, o maná que está escondido, e entregaria uma pedra branca, porque para eles a pedra branca é preciosa lá. Então, sendo precioso, Jesus falou que ia dar pedra branca para o vitorioso, aquele que resistir, denunciar o mal e ficar em mim. Tá? Por isso que ele diz aqui, ó, pedra branca, na qual está escrito nome novo, porque para Deus considerar um nome novo, é uma missão nova, uma vida nova. Tá? E ninguém conhece senão aquele que receber, a própria pessoa. Aí mensagem de Tiatira, aí vem de novo, hoje na igreja diz a Tiatira lá. Aí outro significado aqui, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes aos fios de bronze. Olhos de fogo que é Jesus, que conhece tudo, que vê tudo. Tá? Fino bronze, porque é resistência firme ao chão. Aí ele diz que conhece tuas obras, vou pulando aqui, tá? Conhece tuas obras e as tuas últimas obras que excedem as primeiras, porque você é uma pessoa, era um povo que amava e agora não ama mais. Mas tenho contra ti que permite Jezabel, como nós falávamos, né? Que a profetisa seduzir meus servos e a praticar imundícies, a comer carne imolada aos ídolos. Eu lhe dei tempo para se arrepender, mas não quer arrepender de suas imundícies. Para vocês verem que a pessoa insiste, igual falava do roubo aqui, da pessoa, a pessoa insiste em ficar no erro e vai ficar e vai se perder. Tá? Aqui está condenando, você vê? Não é eu que estou condenando agora, é a própria Apocalipse. Desta vez a lançarei no leito e com ela os cúmplices dos seus adultérios, para aí sofrerem muito, se não arrependerem das suas obras. Aí depois fala aqui, farei perecer pelas pestes dos seus filhos. Tá vendo? É um jeito de falar das pestes, assim, que as coisas, as doenças que irão acontecer, as coisas ali consequentemente. Então farei, ou seja, Jesus vai permitir que as doenças venham, porque você não quer saber de Deus, você não quer saber de mim, você não quer voltar para mim. Aí, versículo 25, mas guardai o que tens até que eu venha. Então guardai, seja firme na fé, perseverante. Então ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, eu lhe darei o poder sobre as nações pagãs. Ele as regerá como cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila. Assim como eu mesmo recebi o poder do meu Pai, eu lhe darei a estrela da manhã. Assim, você vai parte do reino, você vai ser uma estrela, uma coisa especial, uma pessoa especial. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo diz à igreja. A mensagem a Sardes.
A Mensagem de Sardes essa comunidade era uma comunidade têxtil, né, que fabricava pano, as vestes. Então é aqui que vai falar das vestes brancas. Lá embaixo, lá. Aqui vocês podem ler do mesmo contexto que eu estava lendo nos outros. Tá lá, lembra, lá no versículo 3, lembra-te como receber de ouvir a doutrina, observa, arrepende, a mesma coisa dos outros. Mas aí ele fala assim, por causa da comunidade como ela vivia, o vencedor será assim revestido de vestes brancas. Está falando daquele povo que ele fazia as vestes brancas, e era importante para eles. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida. Né? O livro da vida, vocês sabem o que é o livro da vida? O livro da vida onde que está escrito... Tem os selinhos lá? Oi? Tem os selinhos lá? Não, é outra coisa. O livro da vida é o que está escrito a respeito da tua vida inteira. Quando você for para o julgamento com Deus, esse livro será aberto de forma simbólica, claro, né? E lá vai estar tudo que você fez na vida. E Deus vai perguntar para você. Lembra dessa... Tá, a questão é que é uma analogia, do jeito que eu estou falando aqui, vamos dizer que poderia usar uma metáfora aqui, porque a igreja ensina dessa maneira. Ele vai perguntar para você: lembra aquela vez que você ouviu aquele rapaz dizendo, aquele pregador, formador, dizendo para você não usar aquele tipo de calça? E você continuou, e você não deu atenção a ele, e você quis usar, lembra? Eu coloquei ele lá para que você mudasse de vida. E você continuou, porque você continuou. Eu mostrei para você a verdade, e você continuou. E agora, o que você me diz? Então, eu ia perguntar, lembra aquela pessoa que você poderia ter tratado ela bem, você poderia ter levado o evangelho, a minha palavra, àquela pessoa, e assim vai, né? E assim vai. Então, nós prestaremos conta a Deus. Okay? Então, continuando aqui, não vamos perder o foco, deixa rolar lá, para não acontecer igual a última vez. Então, esse livro da vida é isso, tá? Passada a mensagem certa aqui, vem a Filadélfia. Filadélfia significa fraternidade. Aí o anjo diz a Filadélfia: eis que diz o santo e verdadeiro, que é Jesus, conheça as tuas obras. Aí vai mais aqui no versículo 10. Porque guardaste a minha palavra com paciência, também eu te guardarei na hora da provação. Então aquele que for firme, aquele que guardar a palavra, aquele que guardar o óleo, né, das viúvas lá, a reserva dos olhos lá, é o que permanecerá com Deus, porque a aprovação final vai ser muito forte. Versículo 12: farei ao vencedor uma coluna no templo de meu Deus, porque lá eles construíam grandes colunas. Está vendo aqui que está falando mais do que a cidade passava também. Eles construíam grandes colunas, então para eles era importante essa coluna. Vencedor, uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo, como nós dizemos naquela hora. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mensagem à Laodiceia, a mesma coisa aqui, no versículo 15 que fala: conheça as tuas obras, não és nem frio nem quente. Você não pode ser mais ou menos, não. Ou você é de Deus ou não é. Quando eu colocava o exemplo das novelas, do Pânico, do Big Brother. E não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro. Você vê que eles produziam ouro nessa cidade, nessa comunidade, provado ao fogo, para ficares ricos. Porque eles usavam essas coisas de ajudar os pobres, eles pensavam em si, a ganância que nós falávamos, que gera violência, acontecia violência, que gera a fome e causa a morte da pessoa, porque a pessoa não tem que comer. Então o pobre sofria com isso. Aí diz assim: a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, ou seja, do seu pecado, daquilo que você está fazendo de errado, e um colírio para ungir os olhos, porque essa cidade produzia um colírio, né, para ajudar nos olhos, assim, produziam mesmo assim, de verdade, para quem fosse buscar lá. Então, aí São João coloca aqui que farei você enxergar a sua nudez, o seu pecado, através desse colírio que vocês fabricam, um símbolo também, para ungir os olhos de modo que possas ver claro. Ele está dizendo aqui: eu repreendo e castigo aquele que ama. Deus castiga aquele que ama, mas esse castigo na verdade é corrigir.
O castigo de Deus não era um castigo assim. Reanima, pois, o teu zelo. Esse aí está pedindo um arrependimento aqui, ó. O teu zelo e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou aí com você. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor considerei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá, tem coisa para caramba. Aí agora vamos entrar com uma parte aqui. Esse capítulo 4 vai falar do templo de Deus. A visão que São João teve do céu. De uma forma simbólica também. Mas, assim, uma coisa muito maravilhosa mesmo. Tá? Então aqui também há todo o simbolismo. Então vamos pular aqui só para a gente ver. Diz assim, ó, depois disso tive uma visão, vi uma porta aberta no céu, a voz que falara comigo, como uma trombeta dizia, sobe aqui e eu te mostrarei. Esse sobe aqui, né, não fala que é para ir lá no céu, sobe aqui é porque você tem que ver alto, você começar a ver as coisas do alto. Tá? Imediatamente fui arrebatado, entende esse arrebatamento, significa que você foi levantado ao alto. Em espírito no céu havia um trono, esse trono estava sentado no ser, você vê que esse ser está em letra maiúscula aí. É um ser que é Deus. E quem estava sentado assemelhava-se pelo aspecto a uma pedra de jaspe e sardônica. Essa pedra de jaspe é uma pedra especial, bonita, maravilhosa, de cor exuberante. Um ralo semelhante à esmeralda, limbava o trono, iluminava. Ao redor havia 24 tronos. 24, que 12 mais 12 tribos de Judá, mais 12 apóstolos, que dá 24. Outro símbolo, mostrar que todos aqueles que fez a vontade de Deus estão ali. Não significa que só são eles, todos aqueles que fazem a vontade. E nele sentados 24 anciãos, de novo, vestidos de vestes brancas e coroas de ouro na cabeça, que significa vitória. Do trono saiu relâmpago, vozes e trovões. É um jeito de Deus se manifestar. Igual nós falávamos quando leva trovões, terremotos, essas coisas, é um jeito que Deus quer manifestar a pessoa para ver o pecado terrível que a sociedade está cometendo. Tá? Às vezes está querendo mostrar alguma coisa, o povo está roubando, está construindo armas químicas aí, igual está acontecendo da bomba atômica, aquela usina do Japão, às vezes pode ter sido algum sinal de Deus, né? Ele manifesta dessa maneira. Tá? Mas a igreja não fala nada, a igreja prefere ficar quieta, porque ela tem que ser ponderada e saber a coisa correta para falar, com certeza. Tem que falar com sabedoria. A igreja é igual para nós assim, quando alguém tem um certo dom. Aí a pessoa tem, eu tenho o dom da visão. Né? Pode acontecer até que é mesmo na faculdade. Eu tenho o dom da visão, eu vi que aquela pessoa, ela estava sentada numa cama e Jesus falava com ela, é porque ela tem que fazer isso, aquilo. Às vezes, aquela pessoa, isso aconteceu na vida de santos também. Que santos não significa que eles foram santos porque eles não erraram. Eles cometeram erros quando eles fraquejaram no espírito. Então, nós seríamos assim, como se fosse a pipa. Uma pipa assim. E a igreja seria a linha que nos controla. Controla sim, que nos segura. A pessoa teve um discernimento, a pipa, por exemplo. Aí ela dá aquele voo longe. Ela vai assim, nossa, estou vendo coisas, Jesus está me falando isso, ele está falando que a igreja deve ser assim, opa, deve ser como? E a tradição? A igreja com a linha controla, calma lá, nós temos que seguir a tradição, temos que ver, confirmar se isso é verdade. Então é assim que funciona a nossa vida. Então não vamos passar daí dizendo aí, porque aconteceu na vida de santos, não sei, a Vassura, se não me engano, ela falava assim, disse que ela teve uma visão de repente, era vidente de Nossa Senhora. Ela teve uma visão assim, que Nossa Senhora apareceu para ela e disse que não era imaculada. Entendeu? Aí a igreja já controlou, falou, peraí, como que não é imaculada? Se sempre esteve na igreja. E apesar que eu acho que nessa época ainda não estava confirmado o dogma da imaculada. Porque entre os dominicanos e os franciscanos existia isso aí. Os dominicanos acreditavam que ela não era imaculada. E os franciscanos já falavam que era imaculada. E ficava essa briga. Aí aconteceu, o Papa da época lá chegou, vamos acabar com essa conversa, porque sempre esteve no depósito da fé, que São Paulo manda guardar nas suas cartas, guardar o depósito da fé. O depósito da fé é isso, aquilo que sempre esteve na igreja, porque a revelação foi até a morte do último apóstolo. Tá? Então, vamos ver o que está no depósito da fé, vamos confirmar. Ele foi lá, aplicou
o dogma de fé lá, Maria é imaculada. Acabou. Aí acabou na conversa dos dominicanos. O dominicano teve que aceitar que Maria é imaculada. Eles não tinham certeza, não que estavam sendo injustos, eles queriam saber a verdade. Então foi confirmado como dogma, revelado pelo Espírito Santo, que Maria é imaculada. Tá? Foi o que aconteceu, aí houve essa briga aí. Então, nós estávamos falando dos trovões, né? Dos sinais. Aí, diante do trono ardiam 7 tochas. Significa 7, número perfeito, a perfeição, porque tudo no céu é perfeito. Tudo aquilo que transcende, tudo aquilo que está fora deste tempo. Versículo 6. Havia ainda diante do trono um mar límpido como cristal diante do trono, e ao redor dos 4 animais vivos, cheios de olhos na frente e atrás. Os 4 animais, 4 significa totalidade. Então seriam todos, viam isso daí, tá? Deixa eu ver aqui certinho, peraí. Diante do trono e ao redor dos 4 animais vivos, cheios de olhos na frente e atrás, porque significa que aqui são o Espírito Santo, tá? Esses olhos na frente e atrás são o Espírito Santo. O Espírito Santo envolvia eles, tá? Então todas as pessoas, os mártires que faziam vontade de Deus, aqueles que já estavam mortos e já estavam no trono celeste. O primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão, que aqui eles comparam os evangelistas. O leão aqui seria São Marcos, né? Aquele que urge no deserto. Aí depois fazia, o segundo animal era um touro, que eles comparam com São Lucas, né? Porque foi esse evangelho começava nos sacrifícios lá que tinha na época, o sacrifício de touros. Por isso que aparece um touro. Tinha um rosto como de um homem, né? Esse homem é São Mateus, né? Porque aqui São Mateus começa mostrando a genealogia de Jesus. Você vai pegar São Mateus, você vai ver, por isso que fala como homem, tá? O quarto animal era semelhante a uma águia, em pleno voo, ou seja, São João, aquele que dá o voo mais alto, aquele que fala mais coisa, o discípulo amado, tá? Esses animais também querem simbolizar aqueles animais mais fortes, o leão, o touro, porque no céu é tudo mais poderoso, leão, o touro, o homem, que no caso seria Jesus, a águia, aquela que vê tudo, sabe de tudo. Tá? Esses animais, esses símbolos todos, então se vocês puderem anotar, vocês vão anotando que, para vocês quando lerem, vocês vão conseguir, aí, instruídos pelo Espírito Santo, interpretar corretamente o Apocalipse. Tá? E quando a pessoa vem perguntar para você, ou você for fazer uma pregação, né, você já vai estar entendendo, ó, eu vou falar disso aqui, mas porque isso significa isso, porque a igreja ensina isso, então é isso e acabou. Tá? Esses animais tinham cada um 6 asas cobertas de olhos, por dentro e por fora. Não cessavam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 3 vezes a Trindade Divina, e Santo, Santo, Santo significa o superlativo de Santíssimo, que na época ainda não existia, né? É o Senhor Deus, o dominador, quem era, que era e que deve voltar. Que era, né, que fala do Antigo Testamento lá, que fala que a palavra era Deus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E cada vez que aqueles animais rendiam glória, honra e ação de graças daquele que vive dos séculos dos séculos, 24 anciãos de novo, profundamente diante daqueles que estavam no trono, prostrados diante daquele que vive dos séculos, e depunham suas coroas, ou seja, a vitória, diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra e glória e majestade, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade é que existem e foram criadas. Só tenho só uma dúvida. Sabe essa parte que você falou, que a gente achar? Dos 24 tronos, que você falou que são os 12 apóstolos e as 2 tribos de Judá. Qual versículo é aí? Peraí, do 4. Ao redor havia 24 tronos. Ao redor havia 24 tronos. Então, aí são os 12 apóstolos e as 2 tribos de Judá. Porque ele está falando do reino celeste, está falando dos céus. Tá? Então está falando que 12 mais 12 perfeição. Aqui é um número de perfeição, é um número de, como podemos dizer assim, não é totalidade, é perfeição, porque Deus escolheu 12 tribos e Jesus escolheu 12 apóstolos. É uma perfeição, números que ele já estava acostumado a usar. Por isso jogaram no Apocalipse justamente para o Império Romano não entender nada do que estava falando. Tá? Aqui está mostrando nesse tipo, então os judeus estavam entendendo muito bem essa perfeição dos 24 tronos. É por causa disso.
por causa dos 12 apóstolos, por causa das tribos de Judá. É a perfeição, aqueles que fazem a vontade de Deus que estão lá. Está entendendo? E adorarão Deus para sempre. E assim seremos nós também entraremos nesses 24. Se, por exemplo, se contasse hoje, a gente morresse hoje, a gente estaria entre esses 24. Tá? É apenas um número simbólico para eles entenderem. Tá? Não vai contar aí numericamente. Tá? Eu fiquei só com dúvida no caso de Judas. Por causa que Judas, na verdade, ele traiu Jesus. Mas aí depois entrou o Matias, né? Entrou Matias. Você vê que a seriedade e o Espírito Santo dentro da tradição da igreja. Né? Você vê igual, acabou um, então não pode ficar bom, senão um pouquinho nós vamos falar do Apocalipse aqui, tem coisa estranha. Eles vão lá e chamam Matias. Aí completa os dois de novo. Aconteceu isso também nas tribos de Judá. Quando Dan lá se revoltou lá contra as tribos. Aí depois da tribo de Dan entra os Manassés, que entra no lugar da tribo de Dan. E depois ele diz que Dan, essa tribo de Dan que adorava os ídolos lá, que o profeta Amós criticava, cornetava, falava lá deles lá que não era para adorar esses deuses. Então eles acreditam que essa tribo de Dan que foi excluída da tribo, é de lá que viria o anticristo. Entendeu? Que o Maitré que está escondido hoje, que vem dessa tribo. Entendeu? Então a igreja acredita nisso. Essa tribo foi excluída. Aproveitar, tirar uma dúvida, no versículo 5, na minha tradução está assim: do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões. Certo. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. No caso É a perfeição, porque no caso os dons mesmo, né? Pode ser colocado. Não, nesse caso aqui não está colocando como 7 dons. No começo aqui do Apocalipse fala dos 7 dons. Mas como o Espírito Santo pertence a todos esses 7 dons, pode sim colocar, mas não exatamente nessa parte. Mas sobre esses 7 dons, então, esses 7 Espíritos, então os 7 Espíritos é o Espírito Santo, por causa que o Espírito Santo é perfeito. O número 7 é perfeito, tá? É o próprio Espírito. É o próprio Espírito Santo. Quando você vê Espírito de Deus, são 7 Espíritos de Deus, é o Espírito Santo. Contém os 7 dons. Tá? Tranquilo até aí? Agora o capítulo 5 aí. Eu vi também na mão direita do que estava sentado no trono, ou seja, no céu, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aí depois nós vamos entrar nos 7 selos, tá? Selado com 7 selos, porque esses 7 selos é onde vai acontecer a revelação das comunidades. O que vai acontecer. Aqui nós vamos entrar numa parte boa já. Vi então um anjo vigoroso que clamava em alta voz: quem é digno de abrir e desatar os selos? Somente Jesus, né? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e examiná-lo. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e examiná-lo. Então um dos anciãos me falou: não chore. Um daqueles 24 anciãos. O leão da tribo de Judá, que é Jesus, esse significado, tá? O descendente de Davi achou o meio de abrir o livro e os 7 selos. Eu vi no meio do trono dos 4 animais e no meio dos anciãos o cordeiro de pé, como que imolado, Jesus. Tinha ele 7 chifres e 7 olhos. Aqui não podemos entender que os chifres é o demônio, tá? Porque os judeus entendiam muito bem que os chifres é sinal de poder. Os judeus lá todos entendiam, então falavam em chifres, ainda mais em 7 perfeito, então só poderia vir de Deus. Então o poder máximo estava lá. E os 7 olhos significa ciência. Ou seja, ciência é um dos dons do Espírito Santo. Então podemos dizer que aqui está falando do Espírito Santo. A ciência é um dos dons do Espírito Santo. E podemos dizer que aqui é o próprio Espírito Santo aqui. Tá? 7 olhos. Aí depois que na Bíblia da Maria tem ainda aqui entre parênteses, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio e recebeu o livro da mão direita. Porque, a mão direita de Deus. Aquele que está sentado à direita de Deus Pai. Do que se sentava no trono. Quando recebeu o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, os 4 animais, todos da terra, os 24 anciãos, perfeição, todos aqueles que amavam a Deus, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um uma citra e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de receber o livro, de abrir os 7 selos, porque foste imolado e resgatastes
para Deus ao preço de seu sangue, ou seja, os mártires. Homens de toda tribo, língua, povo e raça. Você vê 4 vezes aqui de novo. Então, toda a população, todos os povos. E deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes, que reinam sobre a terra. Na minha visão, ouvi também ao redor do trono dos animais e dos anciãos a voz de muitos anjos, em número de miríades e milhares de milhares. Aqui, esse miríades e milhares é o que acontece na pessoa falar que é mais na frente que vai dizer que viveremos aqui na terra com Jesus durante 1000 anos. Esse 1000 anos é a mesma coisa que a gente dissesse assim. Aí vai dizer, quantas vezes você fez isso? Aí vai dizer, umas 1000 vezes. Então significa assim, uma quantidade incontável, um número muito simbólico, um tempo imenso. Ou seja, seria até infinito aí. Tá? Então, os nossos irmãos protestantes traduzem essa parte aí, né? Ela vai dizer, não, nós vamos viver 1000 anos aqui na terra. Eu acho que é o testemunho de Jeová que fala isso. Nós vamos viver 1000 anos aqui na terra, terá abundância, alimento. Ninguém sabe, nem a igreja fala como será definitivamente. Sabemos que viveremos com Deus, mas não dessa maneira. Isso se chama milenarismo. E milenarismo, o catecismo fala. O catecismo fala assim, marquei aqui no número 676. Esta impostura anticrística se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só pode realizar-se para além dela através do juízo escatológico que nós falamos semana passada. O sentido está fora da coisa, o sentido só está em Deus, naquilo que está na meta da história, fora dessa história. No sentido escatológico, últimos tempos, naquilo que será no final. Mesmo na sua forma mitigada, ou seja, minimizada, a igreja rejeitou essa falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo. Você vê que a própria igreja, o catecismo, condena esse milenarismo. Essa utopia, ou seja, esse paraíso, essa Jerusalém que desce aqui na terra, e nós vivemos aqui ainda neste tempo com Jesus. Não, vai ser tudo transformado. O nosso corpo vai ser transformado, mesmo aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, mesmo se a gente não morrer até lá, Jesus vier, nós primeiro vamos ressuscitar os mortos, para depois a gente subir, de uma certa maneira, que a gente também não sabe como, mas o nosso corpo será mudado de alguma forma. Qual que é a página do catecismo? 676. Fala do milenarismo. Aí fala aqui no finalzinho, sobretudo sobre a forma política de um messianismo secularizado. Ou seja, teologia da libertação, marxismo, cultural. Aí diz assim, aqui, intrinsecamente perverso, ou seja, pecado mortal. Milenarismo. A igreja não aceita de maneira nenhuma que o paraíso será aqui na terra. Nós temos que lutar sim, para a paz chegar até nós, mas não vai chegar. Tá? Mas temos que lutar, levar a paz às pessoas, levar a paz às pessoas, o Evangelho, sermos demonstradores de Deus, sermos pessoas de Deus, demonstrando. Uma vez aconteceu, quando eu estava na faculdade, tinha um colega meu que ele era lá de Machado, se não me engano é de Machado. Aí ele chegou na faculdade assim e disse assim, queria saber mais do que você está falando, hein? Eu fiquei sabendo que você sabe sobre a nova ordem mundial e tal. Aí eu disse, não, cara, não tem um assunto muito difícil, complicado. Para a gente entender aquilo lá primeiro, a gente tem que ter uma conversão primeiro, né, antes de tudo. Senão a gente não vai entender. Não, eu quero saber, ele insistiu tanto assim. Aí eu comecei a falar mais de amor com ele assim. Aí comecei a falar sobre a nova ordem mundial para ele. Só uns detalhezinhos, um pouco assim. Aí beleza, ele sabe, aquele dia assustado, né? Ficou, acho que as 2 últimas aulas inteiras só falando disso, e a aula rolando lá e a gente conversando no fundo, só sobre nova ordem. E nós não escutamos, o professor chamando a atenção nossa, eu querendo sair fora dele, mas não tinha jeito. Aí aconteceu que no outro dia, quando eu voltei na faculdade, ele não quis chegar. Eu perguntei para um amigo dele assim, mas onde que está o fulano? Aí ele falou assim, você não sabe o que aconteceu? Calma aí, cara, não assusta não, aconteceu o quê? Aí você não está sabendo não, cara, com aquela cara triste. Aí você o quê? Ele se acidentou. Você está brincando, brinca não, você viu que eu fiquei conversando com ele a aula.